O assunto de hoje vai ser Exus de Umbanda. Exus do culto de Umbanda, até cultuados em terreiros de candomblé, como o Senhor Tranca-Rua das Almas, Exu Caveira, Exu Morcego, Sete Cruzes, Sete Caveiras, Sete Facadas. O que acontece? Esses Exus, que agora são cultuados como guardiões de caminho, eles foram introduzidos pelo pessoal do candomblé de Angola, lá no cativeiro. Ou seja, tem muito tempo isso. Só que aqueles sacerdotes que introduziram esses espíritos no culto, eles sabiam com o que estavam mexendo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Originalmente, esses espíritos foram assentados. Assentar é você reter o espírito no mundo físico. Eles foram assentados para destruir os inimigos. Pelos pretos velhos alforriados, pelos negros que assentaram para atacar os seus senhores, os carrascos. Ou seja, eram adioguns. Esses espíritos são adioguns. Adiogum quer dizer inimigo da humanidade. Por que eles foram assentados? Porque a facilidade que esses espíritos têm em fazer o mal de forma rápida é muito mais eficiente do que a resposta do orixá. O orixá demora a fazer um trabalho de vingança, um trabalho de justiça, queira chamar do jeito que quiser. Até mesmo os Exus africanos, os barais, não vão fazer tão rápido e tão bem feito quanto faria um adiogum. O que é um adiogum? É um espírito furioso, um espírito revoltado, que tem grande poder para praticar o mal. Esses espíritos foram assentados originalmente para isso, usaram-se elementos mórbidos para compor o assentamento, compor o vaso que vai retê-los no mundo físico. Então leva ali terra de cemitério, leva pimenta enterrada, leva enxofre, leva um monte de elemento mórbido, elemento quente, ligado tanto à feitiçaria quanto ligado ao reino dos mortos. Pode levar osso, pó de osso, entre outras coisas, cadeado, corrente. O problema é que com o passar do tempo, perdeu-se essa noção de que para que serviam esses espíritos, como eram assentados, e aqueles sacerdotes que fizeram isso, eles sabiam como cuidar desses espíritos. O sacerdote é um mago, é um alquimista. Ele sabe os elementos que ele usa para acalmar os espíritos, para agitar os espíritos. Com certos elementos ele agita os espíritos, esquenta a cabeça dos espíritos. Com outros elementos ele acalma os espíritos, ele apazigua, ele aplaca a fúria. E com o tempo isso foi perdido, de forma que esses espíritos que eram usados para derrubar os inimigos com facilidade passaram a ser tratados como o Exu guardião, como guia, como protetores. Aí você pega um espírito de cemitério, assentado com elementos mórbidos, com terra de cemitério, com ossada, com cadeado, com corrente, e coloca no seu caminho, para ele proteger o seu caminho. O estrago está feito, o prejuízo está dado. O que ele vai fazer? Ele é um espírito de cemitério, ele é um espírito de feitiçaria, um espírito de magia negra, um espírito de demanda, é um espírito que lida com demanda, que lança maldições. E aí você pega e coloca ele no seu caminho como seu guardião. E depois eles não sabem ao certo o que está dando errado, por que não está funcionando. Mas eu dou tanta oferenda, eu estou dando aí, sei lá, uma garrafa de uísque por semana, não está funcionando. Eu só dou oferenda boa, tudo do bom e do melhor, e não para de chover problema no meu caminho. Esses espíritos até podem ir com a sua cara, até podem realmente achar que são seus amigos,
Só que quando eles entram no seu caminho, eles vão trazer todo tipo de perturbação, porque é a natureza deles. Eles andam pelas encruzilhadas recolhendo feitiço, dando vida a maldições lançadas em encruzilhadas através de rituais de magia negra. São eles que dão vida àquela feitiçaria toda na encruzilhada, no cemitério. Aí você pega um espírito desse, bota no seu caminho, não vai dar certo, não vai dar certo. Não estou dizendo que eles devem ser banidos do culto, mas são espíritos para cuidar dos nossos inimigos, das pessoas que nos prejudicam no dia a dia. Não é um espírito para você colocar ele no seu caminho, para cuidar das suas coisas. Ele não vai lhe abrir caminhos, ele não vai lhe trazer boa sorte. Ele tem que ser assentado para cuidar dos seus inimigos. Fora isso, ele vai precisar constantemente dos elementos que o acalmam. Esses Exus que têm a cabeça quente, que têm a natureza destrutiva, eles são imprevisíveis. O humor deles é explosivo, ele tem um temperamento explosivo. A cabeça dele esquenta muito fácil. E quando a cabeça dele esquenta, ele destrói tudo à volta. Ele traz todo tipo de prejuízo. Esse espírito ele tem que comer ibim. O que é ibim? Caramujo africano. Você pode macerar os caramujos africanos ali, o sacerdote de vocês, macerar numa bacia, ali 7 a 9 caramujos africanos, joga a cachaça ali, deixa pegar, pega essa cachaça com o sumo do ibim macerado ali, guarda num garrafão de vinho, jogou os 4 búzios de confirmação ali, viu que deu o carã, ou deu a jogada que eu chamo de burucu, que é todos os búzios para baixo, os 4 búzios, dá ibim, sopra efum no assentamento, o efum previamente consagrado no ibá de Obatalá, ou pode ser também no ibá da Yaolokun, ou do Babaolokun. Tem que ter esses elementos. Por exemplo, a cachaça, a bebida, ela é um elemento herói, é um elemento calmante, que apazigua momentaneamente o espírito para você poder chegar perto dele para conversar. Você dá uma garrafa de marafa, aquela bebida forte, ele vai ficar riado, vai ficar cocorado. É o momento que você consegue chegar perto dele para conversar. Isso para ele já não te chegar fazendo mal, para já não chegar tentando te derrubar. Então você já chega com a garrafa na mão e você serve. É herói, mas é um elemento muito, muito fraco, não é suficiente para dar, digamos, harmonia a esses espíritos, para você poder interagir com eles. Precisa de ibim, precisa de efum soprado no assentamento constantemente, porque você sopra efum, fica branco, mas no dia seguinte já está escuro, já está quente de novo, pelo fato de que eles são chamados a todo momento nas encruzilhadas para dar vida à feitiçaria, para dar vida à maldição, são chamados no cemitério em magias de morte, magias de destruição. Então você limpa eles, você apazigua eles, limpa a áurea deles com elementos ritualísticos positivos, mas os feiticeiros vão carregar eles de novo com pedidos negativos. Então tem o Bará, que é o Exu vinculado ao Orixá, que esse é um outro problema, esses Exus tranca-rua, Exu Caveira, Sete Cruzes, eles não têm ligação nenhuma com o Orixá, eles não têm obrigação nenhuma com o Orixá. Se você tem um problema com o Exu desses, o Orixá não vai poder te ajudar em nada, em quase nada o Orixá vai poder fazer, porque eles são espíritos de ascendência europeia, ascendência egípcia, grega, italiana, espanhola. Eles são inclusive de outros panteões. Eles em vida cultuavam outros deuses. Alguns são ligados a divindades sumérias, a divindades babilônicas, a outras forças que não têm ligação nenhuma com os panteões africanos. Então, esse é um outro problema. É um outro problema. Ou seja, eles não podem ser assentados para cuidar dos seus caminhos. Eles podem ser assentados para cuidar dos seus inimigos. E
Se você mantiver um espírito desse como um amigo, que é muito comum, né? Porque eles são necessários, são uma força necessária. Tem todos os elementos para se utilizar no assentamento. Não é só elemento mórbido, né? E taca pimenta, e taca até terra de cemitério, e fica um negócio muito negro, muito negativo. Tem elementos para consertar o assentamento que já foi feito assim, como o Ibim, como o Efum. Efum é o pó branco consagrado lá no Ibá de Obatalá, Olocum. Que é mais? O Exu Orixá, o Bará, ele trabalha junto com os orixás, ele caminha junto com os orixás, ele come junto com os orixás, ele faz parte da ritualística. Então, se você tem algum problema com o Bará, você resolve com os orixás. Ele responde aos orixás, não que ele seja escravo de orixá, mas ele depende dos orixás como os orixás dependem dele. Já esses Exus, eles não têm ligação nenhuma, eles são de outro panteão. Eles cultuavam outros deuses em vida, eles são ligados a outras divindades da Suméria, do Egito, da Grécia, eles são ligados a outras forças. Normalmente a maioria deles, a grande maioria deles, são ligados a Goétia, a deuses da Goétia, ou seja, são divindades cetônicas, né? São divindades furiosas do caos. A maioria deles são ligados a essas forças maiores, que são espíritos trevosos ligados ao caos. Mas, enfim, não estou aqui condenando a prática, estou aqui apenas revelando a verdade, a verdadeira natureza desses espíritos. Eles são de natureza caótica, natureza furiosa, são espíritos revoltos, né, furiosos, com a tendência a resolver as coisas com violência, são forças destrutivas, mas por um bom sacerdote, um bom mago, o que é um sacerdote de candomblé, se não um mago, né? Que sabe manipular como um alquimista os elementos. Dá para pegar esse espírito e colocar ele de forma construtiva, apaziguado com frequentes oferendas de elemento heró. Eles não necessitam de elemento quente, porque eles já são quentes por natureza. A cabeça deles já são muito quentes por natureza, são como uma brasa. Então ali é elemento heró direto, muito elemento heró. Harmonizados, eles podem ajudar em muito. Só de reis não precisam nem te trazer nada. Eles não precisam te dar emprego, te dar dinheiro, te dar saúde, só deles removerem os inimigos físicos, que são muitos, os invejosos, os maus vizinhos, os maus colegas de trabalho, e eles conseguirem remover também toda a diversidade espiritual emanada pela inveja, pela feitiçaria, pelos colegas de trabalho. Isso aí já deu o caminho, já fica limpo para o orixá trabalhar, para lhe trazer as coisas boas. Até os outros guias que não conseguem mexer nessas energias densas, como o caboclo, preto velho, esses guias que não conseguem mesmo mexer com as coisas pesadas, eles vão estar com o caminho aberto. Você vai estar com o caminho aberto para esses guias mais light te trazer as coisas boas que você precisa para o seu caminho. Então é por aí. Eu acho que está bem esclarecido. Esqueci alguma coisa? Não. Tá tudo certo. Alguma dúvida a gente continua, faz um vídeo para implementar e tirar mais alguma dúvida sobre os espíritos lunares. Eu assim os classifico, são espíritos lunares, tá? São espíritos da noite. Eu posso dar aqui até alguns exemplos de alguns que eu gosto desses espíritos. Por exemplo, Madame Pombagira é um espírito que já quase não é cultuado, é um espírito de uma feiticeira. Eu não sei se ela foi rainha, se ela foi princesa em vida, porque ela traz uma coroa de ouro na cabeça.
O braço direito dela mostra a ligação dela com magia, com alta magia, porque ela tem uma pata de cabra no lugar do antebraço direito, os pelos dourados, encaracolados, tudo de ouro. Os pelos são de ouro, o casco é de ouro. Ela mora embaixo do mar, num reino feito de lodo. Eu tive essa visão no espelho, né? Durante um trabalho de magia. Ela apareceu para mim diante de um espelho grande que tinha nesse local onde foi realizado o trabalho, e ela acenava com essa pata dourada, fazendo esse movimento assim para mim, e eu pude ver nitidamente a forma espiritual dela. Eu posso citar outro espírito, o Exu Tranca-Rua das Almas, um jovem aí de 27 anos, tem um cavanhaque preto, comprido, ele tem garras no lugar das mãos, a unha começa aqui, ó, parece muito com quem já viu aí uma pata de uma arpia, uma águia real. Coloca aí depois no Google, uma águia real, e vê a pata, parece aquilo ali. No lugar das mãos eles têm garras. Eu já vi o senhor Exu Caveira com seu manto azul marinho, fúnebre, quase preto, né? Um azul marinho bem puxado. Já vi o senhor Tata Caveira, que ele tem uma bengala na mão direita, ele tem uma batina também na cor azul marinho. Isso diferencia do Exu Caveira, porque o Exu Caveira tem um manto de capuz azul marinho, e o Tata Caveira tem uma batina com capuz para trás e tem uma bengala. O Caveira também tem uma bengala. Que mais? Eu já vi muito Exu. Engraçado, porque as pombagiras, os Exus, eu sinto essa energia furiosa. Eles estão sempre furiosos, revoltos, né? Uma energia de fúria. Inclusive, há essa classificação no budismo para alguns deuses, classificados como deuses furiosos, coléricos, divindades coléricas. Já as pombagiras, a maioria que eu vi, elas são sorridentes, são graciosas. Eu já vi umas 7 encruzilhadas com um vestido de veludo azul, também azul marinho, um tridente de ouro, coroa, loura, olhos azuis, uns 40 e poucos anos de idade, não era mais nova, mas também não era velha, era uma mulher. Eu já vi a pombagira menina, debruçada, ela estava bêbada, debruçada num tridente de prata. Menina mesmo, uns 16 anos, muito bonita. Eu já vi uma mulambo, uns 20 e poucos anos, aparência, né? Essa mulambo era muito interessante porque ela tinha uma saia curta de chita colorida, né? As cores que predominavam era amarelo, verde, vermelho e preto, se eu não me engano, amarelo, verde, vermelho e preto. E um tomara que caia vermelho, e era também muito bonita. O que mais? Zé Pilintra, eu já vi uns 3 ou 4. Esses nomes, tá? Tranca-Rua, tem um monte, não é um só, não é um tranca-rua só, tem vários tranca-ruas. Exu Caveira, eu vi desses 2, mas provavelmente tem outros, não é só 2. Zé Pilintra, eu já vi um monte de Zé Pilintra. Já vi o Zé da Lapa, eu particularmente achei ele muito negativo, uma força, tá? Zé da Lapa também provavelmente tem um monte, mas o que eu vi tinha uma vibração muito negra, muito ligada a malefício, muito ligada à maldade, à covardia. Eu vi esse espírito, a visão espiritual que eu tive, ele estava descendo as escadarias de uma favela escura, como se fosse um lugar trevoso, uma região trevosa, que era uma réplica de uma favela naquela região trevosa, mas era deserto, não tinha nada ali. Só aquelas casas escuras, as janelas escuras, um lugar muito escuro, ele descendo aquela escadaria com um punhal na mão esquerda e tinha um gato preto que andava com ele. Eu já vi o Zé Pilintra, com o qual eu trabalho, que esse aí já está quase no status de guia, de mentor, já está bem evoluído, bem para frente, meu amigo Zé.
muito simples, muito humilde. Ele vem com a camiseta branca de Umbanda, uma calça branca de Umbanda, sem aparatos. Que mais? Eu já vi também um malandrinho que estava mais para um Exu Mirim. Ele tinha uma calça preta, ele tinha uma camisa listrada preta e vermelha, e ele tinha um pandeiro, ele ficava batendo no pandeiro e dava umas gargalhadas para trás, mas era um menino de 12 anos, no máximo, tinha uns 12 anos, 12, 13, acho que não chegava a 13 anos de idade. Eu já vi muito espírito de Exu, já vi o senhor Marabô, um negro de cavanhaque bem pontudo, tudo dele era preto, né? A calça preta, capa preta, chapéu preto, uma cartola preta. Ele encostava na parede assim e tirava a cartola assim com um sorriso debochado. O que me passou dele era assim, um espírito bem galanteador, vaidoso. Não tinha uma energia ruim não. Nesse sonho, inclusive, que foi um sonho, nessa visão específica, não foi acordado, foi em sonho. Ele colocava no meu pescoço uma guia, que provavelmente é uma guia que se coloca em assentamento, que ela tinha uma chave de ferro de um lado e um tridente do outro. Ele botava no meu pescoço aquilo. O que mais? Eu já vi o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Exu Rei das Sete Encruzilhadas também tem um monte. O que eu vi, ele tinha um medalhão de ouro, grande, um pouco maior do que esse aqui. Ele tinha um cinturão de ouro, todo de branco, um sorriso de coringa, aquele sorrisão de coringa que é muito comum nos Exus. Ele veio acompanhado de 7 pombagiras ao seu entorno, todas com um cesto na mão, e elas jogavam pétalas vermelhas sobre a cabeça dele. Mas já vi muitos outros espíritos, deixa para o próximo vídeo, que eu vou relatando a minha vivência no ocultismo, na Umbanda, no Candomblé, nos rituais de invocação, de banimento. Vamos parar por aqui. Espero que gostem dos relatos.